Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual Sodoma obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça e da fé. Amém? Pode se sentar. Gente, a gente está numa série de mensagens falando a respeito dos milagres de Jesus. E tem sido bênção. Quem tem sido abençoado nessa série de mensagens? Eu tenho sido muito abençoado. Sabe, Deus tem renovado a nossa fé, tem nos mostrado, algo que para a gente, muitas vezes a gente se esquece, que Ele é o mesmo Deus que pegou o milagre naquela época, que abriu a mão dele, que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Eu fico muito feliz com essa série de mensagens, sabe, no meu coração. E algo que Deus colocou no meu coração latente nesses últimos dias é que a fé, ela precede o milagre. A gente vai ver em todo o decorrer da história bíblica, nas Escrituras, que todo milagre que aconteceu, anteriormente houve um ato de fé envolvido. A fé, ela precede o milagre. Como a gente acabou de olhar aqui para esse texto bíblico, Hebreus 11 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam daquilo que não se vê. Sabe? E a gente pode, de repente, nos perguntar, ou então talvez pessoas lá de fora possam se perguntar, porque nós somos cristãos sementes a Deus, nós temos fé. Aquele que nos trouxe aqui essa noite. Mas muitas vezes eu vejo esses questionamentos, mas por que ter fé? Alguns grupos de pessoas falam, mas por que ter fé? De onde surge essa fé? E eu gosto da seguinte analogia. Pensa o seguinte: você que trabalha de carteira assinada, por exemplo, que tem seu negócio. Você está ali trabalhando, esperando um salário que vai vir. Você ainda não viu aquele salário. Você ainda não recebeu aquele salário. Mas você trabalha ou uma semana ou um mês inteiro na expectativa de receber aquele salário, mas você ainda não viu aquele salário. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acreditam que o mundo ele foi criado do Big Bang, alguns acreditam que o ser humano evoluiu no macaco, e tudo isso é loucura. Mas acreditar que um Deus também criou tudo do nada e soprou forma de vida em você e te criou do pó da terra também é loucura. Mas nós podemos depositar nossa fé nessa loucura. A Bíblia fala que a palavra de Deus, que a cruz de Cristo é loucura do mundo. Mas nós depositamos a nossa fé nele, porque nós temos expectativa de que ele retornará um dia. E assim como aquele trabalhador que trabalha o mês inteiro, ele ainda não viu o seu salário, mas ele crê que ele vai receber. Nós trabalhamos para esse Deus, nós gastamos a nossa vida para esse Deus, crendo que ele voltará, crendo que a nossa fé nele será recompensada. Porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Hebreus também diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos fé nesse Deus, então por isso nós temos fé. Amém? Nós esperamos um reino vindouro que ainda nós não vemos. Eu, você, nós somos filhos e filhas de um Deus, e esse Deus, a gente vê nas Escrituras que ele é um rei.
e há um reino governado por esse reino. Nós aguardamos por esse reino vindouro, nós exercemos a nossa fé nesse reino. E olha só que interessante, Jesus ele chama de bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe, meus irmãos, porque é muito fácil. Você precisa de fé para crer que esse microfone está aqui na minha mão? Precisa, Júlio? Você precisa de fé? Não, você está vendo o microfone na minha mão. É muito fácil crer nesse microfone. Mas Jesus chama de bem-aventurado aqueles que não viram e mesmo assim creram. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 20. João 20, 29. A palavra de Deus diz o seguinte: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, disse-lhe Jesus: por que me viste? Você creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. A gente conhece essa passagem de Jesus havia ressuscitado. Em certa ocasião ele aparece a alguns discípulos e Tomé não estava ali naquele local. E os discípulos anunciam para Tomé: olha, o Senhor ressuscitou nossos vivos. O Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas chagas de Jesus. E gente, quantos de nós, sabe, você conhece alguém que infelizmente precisa ver para crer? Essa é uma realidade. As pessoas hoje elas colocaram Deus em um patamar que Deus precisa fazer algo para ela crer que Deus existe. Aí eu só acredito se Deus fizer. Só vou acreditar se Deus mudar para fulano. E na verdade a ordem das coisas é ao contrário. Nós precisamos crer para ver, não ver para crer. Jesus ele diz isso para Tomé: porque me viste, você criste. Mas eu te digo que bem-aventurado é quem não viu e creu. Ele está falando de mim e de você, meus irmãos. Nós aguardamos esse reino que ainda nós não vimos esse reino. É verdade que Deus se manifesta ainda nos dias de hoje, é verdade. Mas nós ainda não vimos fisicamente esse reino. Mas Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Da mesma forma que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. O milagre só acontece quando existe uma fé que o precede. Senão a fé não é um milagre. Nós estamos pregando sobre os milagres de Jesus. Nós precisamos olhar para esse tema central em todas as escrituras, que é a fé. Nós vamos entender por quê. Olha só, nós precisamos ter uma fé que é uma fé não fingida. Sabe por quê, meus irmãos? A gente está recentemente orando por um rapaz, que foi diagnosticado com câncer. E eu me alegro tanto do que a gente tem se lançado, como a gente tem se movimentado, porque nós temos orado com tanta fé. Sabe, eu acredito que eu posso falar aqui por todos que estão se lançando nessa oração. Nós temos tanta convicção de que Deus vai fazer. E essa fé, eu posso te dizer essa noite que essa fé agrada o coração de Jesus. Quando Paulo ele manda uma carta para Timóteo, Paulo fala com Timóteo: olha, exerça a fé não fingida, a qual aprendeste com a sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Paulo estava exortando a Timóteo: tem uma fé não fingida. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente está tão acostumado a repetir um jargão gospel: Deus pode fazer, eu creio que Deus vai fazer e tal, mas às vezes a gente está falando só com os lábios. Vamos lá, às vezes a gente vê alguém numa situação tão difícil e a gente até fala com os lábios: Deus vai fazer e tal, mas o nosso coração tem a fé de verdade que Deus pode fazer? E gente, a gente viu que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crer que Ele existe e é galardoar a todos que o buscam. Precisamos ter essa fé não fingida. E logo eu penso que se existe uma fé não fingida, existe a fé fingida. E a gente vê no cotidiano as pessoas com essa fé fingida, que aos lábios ela diz que crê, mas o coração ela não se entrega totalmente a Deus. E a falta de fé, a Bíblia vai nos mostrar que a falta de fé, ela gera também falta de milagres. Não que Jesus vai operar milagres porque eu fui bonzinho, porque eu creio demais. Ele vai operar se Ele quiser, Ele é soberano. A gente nem falava disso aqui nesses dias. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas a falta de fé, ela sim gera falta de milagres. Vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 53.
Mateus 13:53. A gente vai ler até o versículo 58, tá? Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha só as pessoas desdenhando de Jesus. De onde tem toda maravilha? Ele é Jesus, que filho de José, que cresceu com nós aqui. Não é esse o filho do carpinteiro? Vamos continuar. Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa do quê? Da incredulidade deles. Meus irmãos, as pessoas estavam ali falando: esse aí não é Jesus que nós vimos crescer aqui com nós? Não é Jesus, filho de José? De onde ele faz muitas maravilhas? E o versículo que eu falei ali, não aconteceram muitos milagres por conta da incredulidade deles. Então, sim, a incredulidade ela é capaz de gerar falta de milagres. Nós precisamos nos mover em fé. Primeiro, porque nós aguardamos um reino vindouro do qual ainda não vimos. Isso é fé. E segundo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, porque a falta de fé ela gera falta de milagre. O livro de Marcos, lá no capítulo 9, se você quiser anotar, 9 a partir do versículo 24, a palavra de Deus fala sobre a história de um jovem possesso. E Jesus, ao se aproximar da multidão, esse homem interroga Jesus e fala: Jesus, meu filho está possesso de um demônio que é mudo, que faz ele ficar mudo, que faz ele serrilhar os dentes e se lançar no fogo e ficar agressivo. Se o Senhor puder, cura ele. E o que Jesus responde para aquele jovem? Abra sua Bíblia, vamos dar uma olhada nisso. Marcos 9, 24. Versículo 23, irmãos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, gente. Jesus fala: tudo é possível ao que crê. E aquele homem fala: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E a Bíblia nos mostra que Jesus ele ordena que o Espírito se retire da criança. E aquela criança ela foi curada, ela foi liberta daquele demônio. Então nós entendemos que nós precisamos ter fé em Deus, crer que Ele existe e que a falta de fé é capaz de impedir de viver o milagre. E assim como esse homem, gente, às vezes a gente tem o costume de olhar para a Bíblia. Eu já fiz isso várias vezes. A gente olha o Antigo Testamento, a gente fala: poxa, mas aquele pessoal viu o mar abrir, viu o mar cair do céu, e o pessoal ainda conseguiu fazer um bezerro de ouro, o pessoal ainda conseguiu ter um coração duro. Só que vamos ser sinceros, quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes a gente vê o agir de Deus, nós vemos os sinais e maravilhas, nós conseguimos ter um coração endurecido muitas vezes. E esse homem aqui muitas vezes somos nós. Nós precisamos orar para Jesus: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda com a minha falta de fé, Senhor, aumenta a minha fé. Algumas vezes na caminhada, irmãos, talvez a nossa fé seja pequena, mas Ele é aquele que nos ajuda com a nossa falta de fé. Precisamos estar aos pés dele e clamar: Jesus, ajuda-me com a minha falta de fé, e crer que Ele existe, amém? Então nós precisamos ter fé por esse motivo, porque a fé, ela precede o milagre. E não somente isso, mas a fé, ela nos dá ousadia. A fé, ela nos dá ousadia. E a ousadia para quê? A gente vai entender isso essa noite. Volta lá em Hebreus 11. Se você quiser marcar sua Bíblia no livro de Atos, tá? Beleza? A gente vai ler bastante esses livros. Hebreus 11, agora no versículo 30. Até o 33. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Nós cantamos aqui essa noite, né? Depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raab, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O que mais direi?
certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Ou seja, a gente vê que a fé, ela nos dá ousadia. Ele fala que pela fé homens fecharam a boca de leões. Ela te dá ousadia, meus irmãos. E a ousadia para quê? Essa ousadia, ela vai nos levar a quê? A viver milagres, mas em prol de quê? E esse é um dos pontos centrais desse sermão essa noite. Qual que é a motivação do milagre? Qual a motivação do milagre? A gente vai entender isso no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Olha só as palavras de Jesus. João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, gente, aqui esse versículo é a grande questão disso tudo. Qual a motivação do milagre? Qual a motivação da nossa fé? Aquilo que você tem buscado? Qual é a motivação disso tudo? Muitas pessoas leem esse versículo, né? Assim como eu fiz as obras, Jesus fala que vocês farão vidas maiores. Muitas pessoas entendem isso aqui como sendo milagres. Então quer dizer que nós vamos fazer milagres ainda maiores, nós vamos viver maravilhas, milagres todos os dias ainda maiores. Só que aqui Jesus está falando em relação à obra de Deus, ao reino do Pai. Aquele mesmo reino vindouro que nós iniciamos não falando, nós aguardamos. A motivação das obras maiores que Jesus aqui se refere é dar sequência e continuidade. A pregação do Evangelho é o avanço do reino. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual é a grande motivação do milagre que você busca? Que nós temos buscado? Será que é para autopromoção? Será que é para ostentar? Será que é bênçãos financeiras, bênçãos pessoais? Meus irmãos, essas são motivações erradas. Se caso você for ensinado que essas são boas motivações, eu sinto te dizer, essas são motivações erradas. Nós vamos ver mais para frente na Bíblia que Tiago fala que pedis e não recebeis, porque pedis mal. São motivações erradas você buscar um milagre por bênçãos financeiras, por prosperidade. São motivações erradas. A nossa motivação principal, e essa noite eu quero destacar isso, nós somos filhos e filhas de um Deus. A nossa motivação principal tem que ser a pregação do Evangelho. A nossa motivação principal tem que ser aguardar o reino com firme expectativa. Se tiver milagre, vamos avançar. Se não tiver milagre, vamos avançar mesmo assim. Meus irmãos, a nossa motivação não está no milagre. O milagre não é um fim em si mesmo na vida do cristão. O que Jesus disse para Tomé? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Eu preciso te fazer uma pergunta que talvez soe de forma dura para você essa noite, mas se o milagre que você busca não vier, você vai continuar seguindo a Ele? Você vai continuar guardando com expectativa o reino vindouro? Meus irmãos, eu vou. A gente falou no discipulado ontem que vai valer a pena, porque naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Então, voltando aqui, precisamos ter fé. Essa fé nos dá ousadia. Ousadia para fazer coisas maiores que Jesus fez. Mas essas coisas maiores, meus irmãos, devem se referir que é o avanço do reino de Deus. Porque olha só, João 14, no versículo 13. No versículo 13. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o quê? De que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus disse que tudo que pedimos é que Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não para que eu seja glorificado, não para que eu seja engrandecido financeiramente, não. Para que o Pai seja glorificado no Filho. A gente tem que entender que os milagres, ele é algo normal na atmosfera que Jesus tem inserido. Nós não precisamos clamar por milagres, nós precisamos clamar por aquele que pode fazer o milagre. E o nome dele é Jesus. Amém? Os
milagres, eles acompanhavam os discípulos. A gente vai ver na igreja primitiva, como eu disse, a gente vai ler de novo o livro de Atos. Os milagres, eles acompanhavam a igreja primitiva, os discípulos, para a confirmação da palavra que era pregada. Sabe, irmão, em nenhum momento a gente vai ver as pessoas ali, os discípulos realizando milagres para bênçãos financeiros, para a autopromoção das pessoas, mas para a proclamação do reino de Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8. A Bíblia diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. A Bíblia fala que eles receberiam o Espírito Santo, e eles seriam o quê? Testemunhas de Jesus. O fato de receberem poder foi para serem testemunhas de Jesus, para avançarem com a pregação do Evangelho. E, gente, eu quero bater nessa tecla aqui essa noite, sabe? Presta atenção, eu quero que você entenda isso. Nós amamos mesmo os milagres de Jesus, aquece nossos corações, de verdade. É maravilhoso quando a gente tem relatos de milagres, gente, é maravilhoso. Nós temos relatos aqui na nossa igreja de milagres que aconteceram. Mas o milagre não é um fim em si mesmo, nós buscamos a Jesus. E eu me orgulho muito disso, que aqui nessa igreja nós temos pregado isso, nós buscamos a Jesus. Nós queremos Jesus, nos dê Jesus, não precisaremos de mais nada. E Jesus disse que eles receberiam, Jesus lá em Atos fala que os discípulos que eles receberiam o poder do alto para serem o quê? Para serem minhas testemunhas. Eles não receberam poder para realizar milagres pessoais, para realizar milagres, para satisfazer o desejo de pessoas. Vamos lá, gente, quantas são as pessoas que buscam a Deus a fim de receber um milagre financeiro? Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Quando passando uma prova na finança que tem que buscar a Deus. A minha vida conjugal, a minha vida sentimental está tão difícil, vou buscar a Deus. Muitas pessoas tratam Jesus como um curandeiro, como um milagreiro. Não, Ele é mais do que isso. Eu posso te garantir que Ele é mais do que isso. O reino vindouro que a gente aguarda, Ele é o rei desse reino vindouro. Então, nós precisamos entender isso. Sabe, a gente tem falado nesses dias que a gente tem uma onda de um evangelho muito açucarado, que tem sido pregado nas igrejas, nos lugares, um evangelho muito doce, onde tudo é prometido, onde você vai ter tudo, onde você vai levantar sua mão lá e entregar a vida para Jesus, e a partir de agora, só milagre atrás de milagre, você vai voar. Mas, gente, Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Como a gente sempre fala, se Ele fizer é Deus, e se não fizer é Deus. Então nós precisamos nos ater a isso. Nós precisamos de Jesus. Porém, quando nós temos a Jesus, a Bíblia fala que a atmosfera onde Jesus está, ela é rodeada de milagres. Então nós não buscamos pelo que Ele pode fazer, mas nós entendemos que se Ele estiver, nós viveremos milagres. Tá, eu não estou querendo nessa noite jogar um balde de água fria em você e falar que você não vai receber milagre e que você tem que simplesmente. Não é isso. Sim, você pode receber milagres, a gente espera por eles, mas que esse não seja um fim em si mesmo, a nossa caminhada cristã. E como eu disse, a fé em Jesus é nos dá ousadia. A ousadia para avançar com a pregação do reino, a ousadia para estabelecer o reino de Jesus aqui nessa terra. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 6, e eu amo essa passagem, até citei ela do culto de homens. Pedro é aquele cara que uma vez andou sobre o mar e afundou. Eu gosto sempre de citar Pedro, porque ele andou sobre o mar e afundou. Depois Pedro, ele viu o poder de Jesus em Getsemane, e mesmo assim ele passou a mão na espada para cortar o livro do soldado. Mas quando Pedro, ele estava num nível de fé e confiança tão grande em Jesus, a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, mas a gente leu em Atos, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Aquele homem começou a andar com ousadia. Aquele homem já não precisava mais andar sobre as águas para saber que era Jesus que estava ali, não, ele cria. E através de sua fé, uma vez ele encontra com um coxo,
na porta do templo, e ele fala para o coxo: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Como eu disse, os milagres acontecem, a gente não fica esperando por eles, mas eles acontecem. E a ousadia dele é tão grande, eu amo isso aqui. Ele não espera o homem começar a se levantar para pegar na mão dele e puxar. Ele já cria que Deus tinha feito, ele pega aquele homem pela mão e já levanta. Sabe, pastor, o cara estava ali com a perna toda trevada, perdão, gente. E ele fala: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não espera o cara começar a levantar para ver, vou ver se vai dar certo esse milagre. Não. Ele já estava com tanta ousadia que o cara cata o cara pela mão, já levanta o cara, vamos embora. A fé, ela faz isso na minha e na sua vida. Nós vamos viver com ousadia. Nós não vamos viver achando que Jesus é um Jesus. Talvez ele pode fazer, talvez. Não, ele pode fazer. Ele pode fazer. Precisamos ter fé. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe galardoador. Amém? Mas como eu disse, qual que é a motivação dessa fé? Qual que é a minha motivação? Eu creio em Jesus porque ele vai fazer, eu creio em Jesus porque ele vai me dar um carro. Não. A motivação dessa fé é que ele crê que ele vai me capacitar para contribuir com o avanço do Evangelho e a pregação do Reino. Porque, como eu disse, volto nessa tecla, nós estamos aguardando o reino vindouro. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém? E olha só, eu estava preparando esse estudo e o Espírito Santo trouxe à minha mente algo que está lá em Atos 8. Se você puder avançar um pouquinho na sua Bíblia. Atos 8, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ele praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos estavam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágicas, ou seja, enganava as pessoas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados. Agora no versículo 18, tá? Por um pouquinho. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo conceder-lhe também a mim este poder, para que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja com você para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste mistério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Só até aqui. Gente, olha só, algumas coisas acontecem aqui nesse relato bíblico. Primeiro, Filipe estava descendo para Samaria. E olha só, a Bíblia relata que quando Filipe iria descendo para Samaria, ele ia o quê? Pregando o Evangelho onde ele passava. O mesmo Filipe que foi cheio do Espírito Santo. Como eu disse, o poder de Deus contribuindo para o avanço da pregação do Evangelho. Quando ele chega em Samaria, ele se depara com um homem chamado Simão, que a Bíblia relata como sendo Simão o mágico. E a Bíblia fala que aquele homem estava enganando as pessoas com grande poder. Olha só, com grande poder ele enganava as pessoas. E ele se intitulava sendo um grande vulto, ou sendo algo, um espírito muito, muito grande. Ele enganava as pessoas com alguns sinais. E vamos lá, gente. Se os olhos da sociedade estiverem voltados apenas dos milagres, apenas dos sinais, muitos serão enganados. A Bíblia fala que muitos eram enganados. Esse Simão enganava muitos. Porém, Filipe, quando chegou lá, Filipe começou a pregar o Evangelho. E as pessoas entenderam: opa, não é só sinal. Não é só sinal que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir a Jesus. Filipe começou a ensinar aquelas pessoas. Não é só o sinal que o Simão faz, porque esse Simão faz sinal, mas ele não tem nada além disso. Ele não aponta para o Salvador. Filipe não. Filipe chegou apontando para o Salvador. E a Bíblia fala que ao pregar, os sinais de Jesus aconteceram primeiro na vida de Filipe, a ponto de que o próprio Simão se converteu ao Evangelho, entre aspas. Mas para frente, aquele Simão, o que ele faz? Ele oferece para Filipe dinheiro.
Oferece para Pedro perdão, ele oferece para Pedro dinheiro, para conseguir também aquele poder. E olha só, gente, o que Pedro fala: você não tem parte neste ministério, o seu dinheiro seria para você para maldição. A motivação de Simão era totalmente errada. A motivação dele não era o reino de Deus, a motivação dele não era Jesus. A motivação dele era sinais, ele queria sinais, ele queria fazer sinais. E vamos lá, gente, não são os sinais do fim em si mesmo, nós não vivemos por sinais, nós nos movemos por milagre. Amém, gente? Está tranquilo? Nós não nos movemos por sinais. Eu disse esses dias, nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Muitos discípulos, meus irmãos, foram mortos de formas que você não imagina. Muitos cristãos que foram grandes homens da história, heróis da fé, morreram em situação de miséria. E eu preciso falar isso aqui essa noite, porque, como eu disse, nós cremos, nós ensinamos pelo milagre, mas, gente, nós não servimos a Deus por isso. Que você não sirva a Deus por isso. Que eu e você não esperemos ver apenas milagre, mas nós queremos a presença dele. Só que, como eu disse, se a presença dele vem, há milagre. Você entende isso? Então, anseio pela presença dele, daquele que é rei do reino vindouro ao qual nós aguardamos. E agora vamos lá em Tiago, capítulo 4. A gente está caminhando, tá? Tiago, capítulo 4, verso 3. A Bíblia diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o quê? Esbanjardes em vossos prazeres. Está aqui, gente. Por que muitos pedem e não recebem? Por que muitos buscam e não recebem? As Escrituras falam por si só, porque vocês pedem mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Essa não é a motivação. A motivação de querermos sinais e maravilhas é para que o reino de Deus avance. Sim, talvez para aqueles que não creem vierem a crer. A Bíblia fala também que Jesus realizou muitos milagres para que muitos viessem a crer. Mas essa não é mais a minha e a sua realidade. Nós não precisamos mais ver para crer, porque nós cremos. Porque cremos, nós veremos. Amém? Por fim, porque precisamos ansiar e buscar os milagres para avançar com a programação do reino. Sabe, esse é um dos pontos centrais dessa mensagem. A motivação do milagre na vida do cristão é isso: é avançar com a proclamação do reino. Sabe, gente, a maioria dos milagres que você vai ver na Bíblia são de curas físicas, curas de doenças. Você vai ver Jesus realizando milagre para o cara lá em Jerusalém ser rico e comprar um jumento a mais, comprar uma terra a mais. Não. A maioria dos milagres foi para restaurar a saúde de pessoas, restaurar a vida de pessoas. A maioria dos milagres foi essa. E um detalhe importante aqui: dentro desses milagres, o milagre que Jesus mais realizou, mais está relatado pelo menos, dentro dessas curas de doenças, foi a cura de cegueira. Eu imagino que não ironicamente, sabe? Porque às vezes nós estamos cegos. Às vezes muitos estão cegos, ou então tem uma visão muito limitada daquilo que é Deus. E Ele quer curar os olhos, Ele quer curar a cegueira das pessoas desses dias. E sabe o que é triste? Talvez essa cegueira seja dentro das igrejas. Então nós precisamos entender que os milagres de Jesus, eles acompanham os discípulos com o propósito de avançar com o reino. Atos 2, o discurso de Pedro. Sabe, a gente não vai no capítulo todo, porque é um capítulo muito grande. Mas olha só o que é a fé de Pedro, a fé em Jesus. Olha só o que é a ousadia daquele homem fez com que acontecesse mediante a sua fé. Ele fez um discurso, ele proclamou o reino de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar com Atos 2. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nos chamar. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A gente lembra que Jesus falou: obras maiores do que as minhas farão. Isso aqui são as obras maiores que Jesus falava. Porque em números imediatos, nesse discurso de Pedro, ele ganhou muito mais pessoas por reino do que Jesus em números imediatos naquela época. Essas são as obras maiores que eu e você precisamos anunciar, gente. É pregar e ver pessoas se convertendo ao Evangelho. É pregar o verdadeiro Evangelho. Olha, Jesus morreu por você numa cruz, mas Ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho. É isso que nós precisamos nos lançar. Mas crendo nessa palavra, nos lançando no avanço do reino de Deus, nós viveremos milagres. Porque a Bíblia diz que os milagres acompanharão aqueles que crescem em Jesus. Para a confirmação da palavra, volta a dizer, com a motivação certa. Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então que a gente saiba pedir: Jesus, os milagres nos acompanhem, para que o teu reino avance, para que as pessoas creiam, para que o teu reino venha. Eu disse, nós estamos aguardando um reino vindouro, nós temos fé nesse reino vindouro. Para a gente finalizar, pessoal, em Marcos capítulo 16, Marcos 16, 20. Marcos 16, vamos ler 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Então, olha só, gente. Aqueles homens, eles saíram para pregar a palavra, saíram para anunciar o Evangelho, saíram para anunciar Jesus. Aqueles homens testemunharam que Jesus viveu entre eles de forma perfeita, que Jesus foi um homem íntegro e santo, que Jesus foi pendurado na cruz, que Jesus morreu. Esse é o verdadeiro Evangelho, tá? Que Jesus ressuscitou, que Jesus disse que quem cresce e fosse batizado seria salvo. Esses homens saíram proclamando essa verdade do Evangelho. E a Bíblia fala que os sinais os seguiam para a confirmação da palavra. Os sinais os seguiam não para autopromoção, não para as pessoas falarem: olha como eles são abençoados, olha como os milagres acontecem. Quem é que já viu o ministério? Sabe, não vamos citar nome, mas quem é que já viu pessoas que rodam por aí falando que vai chegar e o milagre vai acontecer e as coisas vão acontecer porque ele é o detentor dos milagres? Gente, não. Os milagres aconteciam para a confirmação da palavra, mas não é qualquer palavra, é do Evangelho. Então essa noite eu quero te motivar, mais uma vez, a gente tem batido nessa tecla, a pregar o Evangelho, a contribuir com o avanço do reino de Deus, o reino vindouro que nós aguardamos. Meus irmãos, esse reino é real, é um reino físico, nós não o vemos, mas esse reino existe. Esse reino possui um reino, e nós vivemos para servi-lo, nós vivemos para declarar esse reino. Em Marcos 16, 20, que a gente acabou de ler, os sinais acontecerão para a confirmação dessa palavra. E aí a gente finaliza mais uma vez com aquela pergunta: mas e se Deus não fizer? E se Deus não fizer, gente? A gente finaliza essa mensagem com essa pergunta: e se Deus não fizer? Sabe, eu amo essa série de mensagens dos milagres de Jesus. Eu amo, de verdade, eu amo. A gente tem que ansiar por isso, buscar a Jesus, mas pergunta volta: e se Deus não fizer? Então abra sua Bíblia para a gente orar. Daniel capítulo 3. Daniel 3,17.
Antes da gente ler, eu queria ressaltar que, como eu disse, eu não quero essa noite jogar um balde de água fria em ninguém e te falar que você não precisa esperar milagres, que você não é digno, que você não quero jogar um balde de água fria em ninguém, gente. Mas nós precisamos servir pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Nós precisamos adorá-lo pelo que Ele é. Esse versículo aqui de Daniel, ele mexe muito comigo, muito. Que o nosso nível de fé, que o nosso cristianismo não seja tão raso. Escuta isso, que o seu cristianismo, que o meu cristianismo não seja tão raso, a ponto de permanecermos somente mediante de sinais. Não, que o nosso cristianismo, que a nossa fé, seja tão profunda quanto a desses jovens aqui, ó, Daniel 3,17. 16, tá? Vamos ler do 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Os irmãos, olhem que maravilha isso. Eram 3 jovens diante de um rei, de uma figura de autoridade absurda naquela região. E aquele rei baixou um decreto que quem não adorasse aquela estátua seria lançado numa fornalha de fogo. Aquele rei era um rei tirano, carrasco. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante daquela estátua. E eles foram levados diante do rei. E a ousadia, olha só o que a gente falou nessa noite, a sua fé vai te dar ousadia. A ousadia daqueles homens, aqueles jovens, tá? Eles eram jovens. A ousadia, a fé deles era tanta que, olha só, quanto a isso, ó rei Nabucodonosor, nós nem precisamos te responder. Não entra nem cogitação. Você tá achando que, eles estão falando, você está achando que a gente vai se prostrar? Eu nem preciso te responder, isso aqui não está nem em questão. Se Deus que a gente serve quiser nos livrar no final, Ele vai nos livrar. Se Deus quiser. Porém, se Ele não quiser, se Ele não quiser nos livrar da fornalha, nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que fizeste. Para fazer isso aqui, se Deus quiser, é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Se Ele me jogar na fornalha ardente e quiser me livrar, Ele é Deus. Se não me livrar, meus irmãos, a gente fala isso ontem no discipulado. Se alguém te jogar na fornalha ardente, Deus quiser te livrar, Ele te livrará. Porém, se Ele não te livrar, creia, que quando você abrir os seus olhos, você verá os olhos daquele que te prometeu. Não tema a morte, não tema esse século, não tema essa geração. Creia que você está aguardando um reino vindouro, que esse rei voltará. E para isso, Ele diz que Ele vai te revestir de poder do Espírito Santo, que os milagres e sinais vão te acompanhar. Mas para quê? Para o avanço desse reino, nós aguardamos Ele. E, meus irmãos, vai ser maravilhoso, vai ser glorioso. Nós já não precisaremos mais de milagres, não haverá dor, não haverá chuva, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá câncer, não haverá divisão no casamento, não haverá adultério, não haverá tristeza. Nada disso vai existir. Nós iremos adorar, olhar por Ele dia e noite, até que Ele venha. Nós iremos gastar nossa vida nessa mensagem. Nós vamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Então, creia que essa noite você precisa ter fé. A fé ela precede o milagre. Você viverá milagres, mas a sua motivação não deve estar nos milagres, e sim naquele que realiza. E os milagres na sua vida vão acontecer por avanço do reino. Como eu disse no começo dessa mensagem, eu fiz a analogia do trabalhador que trabalha o mês inteiro para esperar o seu salário. Ele ainda não viu o seu salário, mas ele crê que o salário vai chegar. Nós trabalhamos com Deus. E Jesus é como se fosse o filho desse Deus que é o nosso patrão, mas Jesus, sendo filho, Ele já pagou todo o preço. Ele já nos entregou algo que não merecíamos. E crendo que nós vamos receber a salvação, nós o servimos, nós o adoramos. Não pelos milagres, mas por tudo que Ele já fez. O maior milagre é a sua salvação, você não merecia. E eu não merecia. Nós estávamos condenados ao inferno, gente. A ira de Deus estava vindo na nossa direção.
Jesus se coloca na frente dessa ira, Jesus sobe numa cruz. E vamos lá, Jesus ele morreu sendo santo, e a gente ainda quer mais. E tudo bem, nós podemos querer mais, mas já é suficiente tudo aquilo que ele fez. A cruz de Cristo é suficiente, o Evangelho é completo, não falta nada. Ele não te deve nada. Como eu disse, eu não quero ser duro essa noite, mas nós precisamos voltar nessa palavra. Ele não nos deve nada. Mas nós declaramos que uma vez que nós colocamos os nossos olhos nele, nada mais abençoado só que ele nos deve. Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos orar essa noite. De tudo isso que eu falei aqui essa noite, gente, a respeito dos milagres de Jesus, há algo que nos diferencia da multidão. Há algo que nos diferencia da multidão, você sabe o que é? A multidão ela só quer ser alimentada.